Questão 5, capítulo 2, diz o seguinte: o gráfico da figura 2.18 representa a marcação do velocímetro de um automóvel em função do tempo. Trace os gráficos correspondentes da aceleração e do espaço percorrido pelo automóvel em função do tempo. Qual é a aceleração média do automóvel entre t igual a 0 e t igual a 1 minuto, e entre t igual a 2 e t igual a 3 minutos? Então, a questão dá esse gráfico que a gente está vendo aqui, da velocidade em quilômetros por hora pelo tempo em minutos, certo? Então a gente pode observar que esse gráfico ele tem no início aqui entre 0 e meio minuto, um crescimento linear, certo? De 0 a 45 km por hora. Depois de meio minuto até 2 minutos, a velocidade permanece constante em 45 km por hora. Depois ocorre um decréscimo de velocidade linear e ela retorna à velocidade igual a 0. Isso de 2 minutos a 2 minutos e meio. De 2 minutos e meio até 3 minutos, a velocidade permanece 0. De 3 minutos a 3 minutos e meio, a velocidade cresce linearmente, novamente. Depois de 3 minutos e meio até os 4 minutos e meio, a velocidade permanece constante em 75 km por hora. E depois disso decresce linearmente. Aqui a gente poderia fazer o gráfico dessa questão aqui sem nenhum valor, simplesmente graficamente, certo? Sem precisar colocar valores. Aqui a gente poderia fazer uma análise rápida, observando que nesse primeiro pedaço aqui a velocidade ela cresce linearmente, portanto a aceleração é constante, certo? Por quê? Porque a gente sabe que a derivada da velocidade é a aceleração, ou seja, se a velocidade é constante, linearmente, cresce linearmente, portanto a aceleração será constante, certo? Então, nesse segundo trecho aqui, a velocidade é zero, a velocidade é constante, então a derivada de uma constante é nula, certo? Então a aceleração será nula. Então aqui nesse segundo trecho eu posso até colocar aqui, ó, por exemplo, de meio minuto até 2 minutos, a aceleração é constante, a aceleração é nula. De 2 minutos até 2 minutos e meio, novamente, uma variação linear da velocidade, portanto a aceleração é uma constante, é uma reta horizontal, só que negativa, porque a taxa de crescimento é negativa aqui, é um decréscimo linear. De 2 minutos e meio a 3, novamente a velocidade é zero, portanto de 2 minutos e meio até 3, a aceleração também é zero. Então aqui daqui eu posso fazer. Não preciso calcular. De 3 minutos a 3 minutos e meio, um aumento da velocidade de forma linear, portanto, a aceleração é constante, é uma reta horizontal, positiva. Por quê? Porque é um crescimento de velocidade, ok? Aí de 4 minutos e meio, de 3 minutos e meio a 4 minutos e meio, velocidade constante, portanto aceleração zero. Então de 3 minutos e meio até 4 minutos e meio, uma velocidade constante, aceleração zero. E por fim aí de 4 minutos e meio até 5, a velocidade decresce, então seria
um valor de aceleração negativo. Vamos fazer o cálculo aí da aceleração então. Então aqui primeiramente eu vou colocar aqui como o primeiro tópico aceleração. Então vou colocar aqui como A1, que é a aceleração de 0 a meio, de 0 minutos até meio minuto. Essa aceleração de 0 até meio minuto eu vou chamar de A1. Esse A1, portanto, vai ser igual à variação da velocidade, vai ser 45 km por hora em meio minuto. Para facilitar a conta, eu vou colocar essa velocidade aí em km por hora, eu vou colocar em km por minuto. Então, eu vou pegar o 45 km por hora aqui, que eu vou calcular a variação da velocidade, certo? Aceleração, lembrando, é a velocidade, variação de velocidade pelo tempo. Portanto, dá para eu calcular, vou pegar esse valor de 45 menos 0, dividido por 30 segundos, dividido por meio minuto, ok? Então, para eu transformar 45 km por hora em km por minuto, eu vou dividir por esse valor de 45 dividido por 60. Então, vai ficar 45 dividido por 60, isso aqui é a velocidade em km por minuto, dividido pela variação de tempo, que é meio minuto. Consequentemente, essa aceleração, vou fazer a conta aqui agora na calculadora. Isso vai dar 1,5. 1,5 quilômetro por minuto ao quadrado. Então, essa é a primeira aceleração. Então, já posso até fazer ela no gráfico. Se aqui é 1 km por minuto ao quadrado, 1,5 seria aqui no meio. Então, de 0 até 1, de 0 até meio minuto, seria essa reta aqui que representaria a aceleração, certo? Aí de 1 minuto a 2 nós já sabemos que é 0. Agora de 2 a 2,5, de 2 minutos a 2 minutos e meio. Aí nós temos que fazer o cálculo. Aceleração de 2 até 2 minutos e meio. Vou chamar de A2. Portanto, A2 vai ser igual a... Vamos lá. Novamente, de 2 a 2,5, nós temos qual é a variação da velocidade? Seria a velocidade final, que é 0, menos a velocidade inicial, que é 45. Então, ficaria 0 menos a velocidade 45 km por hora em km por minuto, que é a unidade que a gente está usando aqui para facilitar. Nós vamos ter que isso é igual a 0,75 km por minuto. Isso dividido pelo intervalo de tempo, que é novamente meio minuto. A aceleração 2 vai ser igual a menos 1,5 km por minuto ao quadrado, ok? Então, no intervalo de 2 minutos a 2 minutos e meio, nós temos a aceleração A2, que é igual a menos 1,5. 1,5 seria aqui, então de 2 a 2,5, nós temos essa reta horizontal aqui representando uma aceleração constante. Agora, nós temos que calcular a aceleração de 3 minutos até 3 minutos e meio. Vamos lá?
aceleração de 3 até 3,5. Isso aqui eu vou chamar de A3, aceleração 3. A aceleração 3 vai ser igual a variação da velocidade, ou seja, 75 km por hora menos 0, só que 75 km por hora eu vou colocar em quilômetros por minuto. 75 dividido por 60, isso vai dar 1,25. 1,25 velocidade final menos velocidade inicial, que é 0, dividido pelo intervalo de tempo, que é 0,5 minutos. Consequentemente, a aceleração 3 vai ser igual a 2,5 km por minuto ao quadrado, certo? 2,5 km por minuto. Se aqui é 2 km por minuto, 2,5 seria um pouco acima desse valor. Então, de 3 a 3,5, temos uma reta horizontal, representando a aceleração constante de 3 a 3,5 minutos. Agora, nós temos que calcular de 4,5 minutos até 5. Então, a aceleração de 4,5 minutos a 5 minutos, vou chamar de A4, ok? Consequentemente, esse A4 vai ser igual a variação da velocidade, velocidade final 0, certo? Velocidade final 0, menos a velocidade inicial, 1,25, nós já calculamos, dividido por meio minuto. Logo, a aceleração 4 vai ser igual a menos 2,5 km por minuto ao quadrado. Quilômetros por minuto ao quadrado. Então, a gente pode perceber que, como já esperávamos, uma desaceleração, uma aceleração, uma desaceleração e uma aceleração. Agora a gente vai 2 minutos menos 2,5, então de 4 a 5, novamente, uma reta horizontal representando uma desaceleração constante, ok? Então aqui a gente já calculou as acelerações. Agora a gente precisa fazer o gráfico do espaço percorrido. O espaço percorrido, ao contrário da aceleração, que a gente fez uma análise por derivada, aqui a gente vai ter que fazer uma análise por antiderivada, lembrando que o espaço percorrido ele é calculado através da antiderivada da velocidade. Então, se nós temos aqui um crescimento linear, lembramos que a antiderivada de uma função linear é uma função quadrática. Então, aqui, se ele tem um crescimento linear, aqui seria a antiderivada seria uma parábola com concavidade para cima. Seria o equivalente a um crescimento linear. Uma constante, a antiderivada de uma constante seria uma função linear. Então, seria um crescimento linear, certo? Um decréscimo linear na velocidade, a antiderivada desse decréscimo linear seria uma parábola com concavidade para baixo, ok? Novamente, aqui a gente tem uma constante zero. Uma constante zero representaria uma constante, uma reta, certo? Uma reta horizontal, porque a velocidade a velocidade permanece a mesma. Aqui novamente um crescimento linear, que representaria uma parábola com cavidade para cima.
uma constante, ou seja, uma reta novamente, uma reta crescente, e um decréscimo linear que representaria uma parábola com cavidade para baixo, ok? Então, a gente precisa calcular os valores aqui. Daria para a gente fazer o desenho de cada um desses intervalos aqui, certo? Só que a gente precisa de valores para fazermos o gráfico de forma correta. Então aqui eu já vou começar a fazer os cálculos do espaço percorrido. Aqui eu vou colocar aqui como número 2. Número 2. Espaço percorrido. Ok. Então, do primeiro trecho ali, que é de 0 a meio, vou colocar aqui como x de 0 a 0,5. É um crescimento linear, então ali a gente tem um movimento uniformemente variado, certo? Então a fórmula do uniforme, eu vou chamar esse x de 0 a 0,5 de x1, movimento uniformemente variado, teríamos que x1 é igual a x0, que é o espaço inicial, mais a velocidade no ponto inicial vezes tempo, mais meio da aceleração vezes o tempo ao quadrado, certo? Esse x0 aqui a gente pode considerar sendo zero, partindo da origem. A velocidade inicial é zero, então x1 será igual a meio da aceleração 1 vezes o tempo ao quadrado, onde o tempo é igual a 30 segundos. E essa aceleração aqui, a 1, a gente já calculou 1,5 km por minuto, só que para as contas ficarem mais simples, eu vou colocar em metros por segundo, vou colocar no SI. Aí eu vou usar os valores do gráfico. O A1 seria a variação da velocidade em função do tempo. A velocidade aqui é 45 km por hora, dividindo esse valor por 3,6, dá 12,25. Então ficaria a aceleração igual a 12,5 metros por segundo, e o tempo ali, meio segundo, equivale a 30. Essa aceleração 1 vou fazer o cálculo aqui, 0,42 aproximadamente. 0,42 metros por segundo ao quadrado. Então, x1 vai ser igual a meio desse valor a 1, aproximadamente 0,42, vezes 30 ao quadrado. Isso vai dar um valor em metro. x1 vai ser igual, vou fazer o cálculo aqui, R$ 187,5. Esse aqui é o valor. Vou plotar ele aqui no gráfico, aproximadamente aqui. Então, como eu falei, de 0 até meio vai ser um crescimento linear. Aqui a gente tem um crescimento linear, portanto, equivalente disso aqui na antiderivada seria uma parábola com cavidade para cima. Ok, então aqui eu vou desenhar de 0 a 1, uma parábola com cavidade para cima. Agora x2 vai ser o x de 0,5 até o valor de 2 minutos, até os 2 minutos. Ali a gente tem que a velocidade é constante, o movimento uniforme, então a gente vai usar a fórmula do movimento uniforme. Isso aqui é x2, portanto x2 vai ser igual a x1, que é o x inicial, mais velocidade inicial
vou chamar de V1 vezes o tempo. Aqui o tempo não é mais 30 segundos, o tempo vai ser 30, 60, 90 segundos, certo? 90 segundos. A velocidade a velocidade inicial, é 45 km por hora, só que eu vou colocar novamente em metros por segundo, para que haja aqui as contas fiquem mais fáceis, certo? Então vamos lá. A velocidade vai ser 12,5, como a gente achou anteriormente, 12,5 metros por segundo. Logo x2 vai ser igual a 187,5 mais 12,5 vezes 90. x2 vai ser igual, vamos fazer o cálculo aqui, 1.312,5. Valor em metro. Deixa eu fazer um destaque aqui, x1, x2. Agora o x3 que eu vou calcular vai ser o referente ao valor de 2 minutos até 2 minutos e meio, certo? De 2 a 2,5, decréscimo linear. Então, o x3 vai ser o x de 2 a 2,5. Vou chamar de x3. Portanto, esse x3 vai ser igual ao x2, que é o x inicial, mais a velocidade inicial, que é o V1, o mesmo V1, vezes o tempo, que agora é 30 segundos, mais metade da aceleração, só que agora é aceleração negativa, certo? É o mesmo A1 que a gente encontrou anteriormente, só que agora é negativo, certo? Desaceleração, vou chamar isso aqui de A2, aceleração 2, vezes o tempo ao quadrado. O tempo é igual a 30 segundos, V1 é igual a 12 segundos, 12,5 metros por segundo, e a aceleração, que é essa aceleração A2, ela vai ser negativa, vai ser esse mesmo valor aqui, 0,42 negativo, menos 0,42 metros por segundo ao quadrado. Então x3, vou fazer o cálculo, vai ser igual ao x2, que é o valor anteriormente encontrado, 1.312,5 mais 12,5 multiplicado por 30, mais meio, vezes menos 0,42, vezes 30, vai dar 1.498,5. 0,5 metros, certo? Vou destacar aqui esse x3. Agora, vamos plotar aqui no gráfico o valor de x1, 187,5, eu já plotei, o valor agora é de 1.312,5. Aqui eu deixei x em quilômetro para facilitar aqui plotar os gráficos. Então, 1.312,5 seria um valor, esse valor que está correspondente a 2 minutos, 2 minutos e meio, não, desculpe, 2 minutos. Então, em 2 minutos esse valor aqui, 1.300, vou colocar aqui mais ou menos. Daqui a aqui nós temos um crescimento linear, porque a velocidade é constante, então seria aproximadamente um crescimento linear, certo?
Aí no fim, aí nós encontramos 1.312,5, depois 1.498, que seria um valor um pouco, quase na metade aqui, 2 minutos e meio, um decréscimo linear. Como aqui é um decréscimo linear, que seria uma parábola com cavidade para baixo, certo? Aproximadamente. Agora, continuando aqui, o x4. Um valor fácil de calcular, já que a velocidade aqui é zero. Então, de 2 minutos e meio a 3, permanece no mesmo ponto, 498,5 metros. Então, de 2 minutos e meio a 3, seria o mesmo valor. Então, uma reta sem inclinação. Agora, o x5, vamos lá. O x5 seria de 3 até 3 minutos e meio. De 3 até 3,5. Isso aqui eu vou colocar como x5. Portanto, esse x5 vai ser igual a um crescimento linear, movimento uniformemente variado, possui aceleração. Então, isso aqui vai ser igual a x4 mais v0 vezes t, né? A velocidade inicial que é 0, porque ele sai do repouso aqui, né? v0 vezes t vai ser 0, mais meio da aceleração, vou chamar de aceleração 3 vezes o tempo. O tempo aí novamente é 30 segundos. Tempo é 30 segundos. A aceleração 3, nós vamos calcular. Aceleração 3, na verdade, ali, ó, 75 km por hora, de 0 a 75 em meio segundo. Nós temos como calcular isso aí. Então, a 3 vai ser, vamos transformar em SI, 75 dividido por 3,6. Essa velocidade corresponde a 20,8. Então, aqui a gente vai colocar aqui V2 igual a 20,8 metros por segundo. A gente já converteu 75 aqui para metros por segundo. Isso dividido por 30 segundos vai dar 0,69. 0,69 metros por segundo ao quadrado, ok? Então, esse x5, fazendo a conta aí, vai dar 1.498,5 mais meio vezes a aceleração, que é 0,69, vezes o tempo, que é 30 ao quadrado. Isso vai dar 1.809 metros. Então vamos botar esse valor aqui. O último valor, 1.809. Seria aqui próximo. Então esse valor termina em 3,5. Então aqui em 3,5 nós vamos próximo de 2 aqui, ó. Então aqui é um crescimento linear. Aqui seria uma parábola com cavidade para cima. Nós vamos desenhar mais ou menos uma parábola com cavidade para cima. Agora, do trecho ali de 3 minutos e meio até 4 minutos e meio, vou chamar de x6. Trecho de 4 minutos e meio até de 3 minutos e meio até 4 minutos e meio, vou chamar de x6. Movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Então esse x6 vai ser igual x6 vai ser igual a x5 mais a velocidade, né? Nós já temos que é 20,8, que é a V2, né? Vezes o tempo. O tempo aqui seria 1 minuto ou 60 segundos. Logo esse x6
Vamos fazer o cálculo aqui rapidamente. Espaço inicial 1809 mais 20,8 vezes 60. Esse valor dá 3.057. Então, 3.057 metros seria o x6. Então, esse valor estaria mais ou menos aqui. No final de 4 minutos e meio, a partícula está aqui aproximadamente. Como aqui é um velocidade constante, certo? Nós temos um crescimento linear. A antiderivada da constante seria um crescimento linear. Agora, por fim, o decréscimo linear, certo? A desaceleração aí. Agora a gente vai... Então, a aceleração, eu vou chamar de aceleração 4. Essa aceleração é uma desaceleração igual a essa, só que em módulo, mas em sentido contrário, portanto é negativa. Então, a aceleração 4 é igual a menos 0,69 metros por segundo ao quadrado. A velocidade inicial, 20,8, é o mesmo V2, né? E o tempo, 30. Esse x7, se você fizer o cálculo, vai dar 3.370,5 metros. Plotando aqui no gráfico, daria um valor mais ou menos aqui, no final de 5 minutos. E seria um decréscimo linear, então aqui seria uma parábola com cavidade para baixo. Okay? Então esse seria o nosso gráfico completinho aí, ó. Certo? Agora, esse seria aqui o valor, né? x7. Agora a parte final da questão, ele quer saber o valor da aceleração de 0 a 1 minuto. Aceleração, vou colocar aqui, ó, parte final, vou botar como parte 3. Aceleração de 0 a 1. Vamos transformar em metro por segundo. Deixar tudo no SI. 45 km por hora transformado em metros por segundo. Nós calculamos 12,5. Delta T. Ali dá 60 segundos. Essa aceleração de 0 a 1 minuto, fazendo um cálculo aí, dá aproximadamente 0,21 metros por segundo ao quadrado. Okay? Aí ele quer saber também outra aceleração também em outro intervalo de tempo. Esse outro intervalo é entre 2 e 3 minutos. Entre 2 e 3 minutos, aceleração entre 2 e 3 vai ser negativa, né? A variação de velocidade vai ser menos 12,5 dividido pelos mesmo 60, certo? Porque aqui a velocidade final é 0, velocidade inicial 12,5. Então essa aceleração de 2 a 3 vai ser igual a menos 0,21 metros por segundo ao quadrado. Desaceleração, ok? Então essa aí é a resolução da nossa questão. Se ela te ajudou de alguma forma, peço que dê o like. E comente aí se tiver algum acréscimo na resolução, ok? Muito obrigado.